Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, como vocês já sabem, nós estamos tratando das religiões no trabalho de história. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o cristianismo evangélico. O cristianismo evangélico, também conhecido como evangelicalismo, ele surgiu em meados do século XVII, depois da Reforma Protestante. Esse movimento ele se tornou mais organizado depois que vieram os metodistas entre os anglicanos, os puritanos entre os calvinistas, entre outros. Mas esse movimento, de fato, ficou mais importante e conhecido nos Estados Unidos com o Grande Departamento, no século XVIII e XIX, onde conseguiu um grande número de pessoas, muito maior mesmo do que na Europa. E esse movimento ele continua atraindo cada vez mais pessoas, ainda mais em um mundo em desenvolvimento. O evangelicalismo ele é um movimento que reúne submovimentos, que seriam as igrejas. Temos os exemplos, como as igrejas batistas, as igrejas pentecostais, as carismáticas, entre outras. No evangelicalismo, eles desenfatizam o ritual e focam mais na piedade do indivíduo. Mas eles também cobram ativismo das pessoas dentro da igreja, como a necessidade da conversão pessoal, o renascimento. As pessoas elas morrem para o mundo e renascem para Cristo. Também há um grande respeito pelas autoridades da Bíblia. Eles dão ênfase aos ensinamentos que proclamam a morte redentora de Cristo Jesus na cruz e a sua ressurreição depois de 3 dias. Eles também pregam muito sobre as pessoas serem ativas e elas levarem o Evangelho, espalharem o Evangelho por todas as nações. Oi, gente. Eu fiquei responsável para poder entrevistar um líder religioso e eu escolhi da igreja luterana, que no caso é a minha, e eu escolhi o meu pastor, Otávio, de São Vicente. Fiz algumas perguntas sobre a doutrina luterana e a gente consegue perceber na visão deles, né, bastante coisas como a reforma, como eles definem Deus, como eles definem Jesus, o pecado a partir da visão deles também. Algumas questões bem polêmicas, que é o homossexualismo, e também o fato da santidade, sobre várias coisas que a gente vai conseguir ver nesse vídeo. Eu fico muito feliz em poder conseguir mostrar para vocês como que é a minha religião. Espero que vocês gostem. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Otávio Augusto Schlender. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em São Vicente, litoral paulista, e eu me coloco à disposição para responder as perguntas que serão feitas pela Manu. Como o luterano ele define Deus? Muito bem. A Igreja Luterana é uma igreja que tem a Bíblia como uma palavra de Deus. E a Bíblia, ela mostra desde Gênesis até Apocalipse que Deus ele é o único só, ele é só um, mas ele é o Pai, ele é o Filho e é o Espírito Santo. Então a igreja cristã, ela fala que Deus, ele é Deus triuno, tá? Quando Jesus, ele antes de subir aos céus, ele deu a ordem para os discípulos pregarem o Evangelho, está em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele falou assim: vão por todos os povos do mundo, façam com que sejam meus discípulos, meus seguidores. De que maneira? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dessa maneira, Jesus ele deixa claro que ele, o Pai e o Espírito Santo, eles são um, mas eles são também 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, você já respondeu, né, que eu ia perguntar quem seria Jesus na visão do luterano. Jesus, ele é o Filho de Deus, e ele nasceu de Maria, né, concebido pelo Espírito Santo, e ele, como Filho de Deus, não teve pecado, ele foi verdadeiro homem, que ele cumpriu completamente a lei de Deus em nosso lugar,
e ele então assim, ao entregar a sua vida por nós na cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia, ele assim conquistou a salvação para todos os povos, todos aqueles que creem nele. Como vocês definem a salvação? Muito bom. Manu, essa pergunta ela é muito importante, porque a igreja cristã, e a igreja luterana é uma igreja cristã, ela tem como o principal papel de anunciar a salvação que Jesus ele conquistou para a gente. Na nossa visão, nós afirmamos que a salvação ela é um presente, ela é dada por Deus como um presente pela graça dele e pela misericórdia dele. Então ele fala assim, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 em diante, fala o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente? Que aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz é um presente dado por Deus, e aqueles que aceitam esse presente pela fé, esses vão ser salvos. As boas obras, né? Acredito que agora também vai vir uma outra pergunta, né? Com relação à santidade, né, Manu? Isso. Você já tinha me dito antes. É uma consequência dessa salvação, né? O que a gente não pode fazer é colocar as boas obras à frente da salvação. Mas, uma vez que eu sou salvo e Deus vem morar na minha vida, aí Ele me ajuda a viver em santidade. Inclusive, na sequência desse texto, é dito o seguinte, né? Pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus é tão bom que nos dá a salvação e inclusive nos dá também as próprias boas obras para que a gente possa praticar. Como vocês, luteranos, encaram a reforma? Muito bom. A reforma luterana, a reforma protestante, que é mais conhecida, né? Ela aconteceu lá na Idade Média, precisamente no ano de 1517, através de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano e ele entrou para o seminário porque ele queria ser salvo. Ele ficava com muito medo da ira de Deus, de ser condenado. Então, ele era um bom estudante de teologia. Logo ele se formou, ele foi ser professor de Bíblia, né? E também ele era padre. E aconteceu que naquela época, que era o Papa Leão X, ele estava querendo construir a Basílica de São Pedro. E para ele angariar dinheiro, né, ter fundos para ele construir essa igreja, ele então começou a vender um documento chamado indulgência, e esse documento era prometido a salvação. Então, as pessoas que comprassem esse documento, que era a indulgência, supostamente seriam salvas. Com isso, as pessoas, né, muitas começaram a deixar de ir para a igreja, não se confessavam mais, e Lutero não entendeu aquilo. Por quê? Porque na Bíblia essa mensagem ela não está. A Bíblia diz que Deus ele ama as pessoas e salva as pessoas sem cobrar nada delas. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero ele fixou na igreja de Wittenberg 95 teses que ele questionava essa prática e outras também que estavam acontecendo na época dele, né, em 1517, com relação principalmente à salvação. E Lutero ele sempre defendeu a Bíblia como um pilar da fé, né? A gente sabe que existe a Bíblia e também existe a tradição, né, da igreja. No entanto, a tradição, porque ela é feita por pessoas que são falhas, são pecadoras, ela muitas vezes ela errou, mas a Bíblia não. Então Lutero disse que todos os ensinamentos, todas as doutrinas da igreja deveriam partir unicamente da Bíblia e não da tradição, não do Papa ou qualquer coisa, tá? Então Lutero ele estabeleceu 3 pilares que são importantes para a igreja luterana, tá? Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, né? Somente a fé, ou seja, nós somos salvos pela fé, e somente a graça de Deus, que é o amor, que é a misericórdia dele, tá? É mais ou menos isso, resumidamente. Como é o pecado na visão luterana? Manu, pecado na Bíblia, na palavra que é usada para pecado, que é hamartia, significa errar o alvo. Deus, que é santo e que estabeleceu seus mandamentos, né?
e que criou o homem e a mulher, Adão e Eva, sem pecado, através da desobediência de Adão e Eva, esse pecado ele ficou como no nosso DNA, no nosso coração. Então nós transmitimos esses pecados, né, como uma maneira natural. Davi ele fala lá no Salmo 51 que desde que ele foi concebido, desde que ele nasceu, ele já é pecador. Embora as criancinhas elas não manifestem esse pecado quando elas são bem pequenininhas, mas o pecado já está lá dentro dela. Então pecado é você errar o alvo da vontade, da santidade de Deus. E isso é natural para a gente. E o pecado ele nos traz consequências muito terríveis, e a maior delas é a morte. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, se a gente não ter a Jesus como aquele que não tinha pecado, aquele que deu a sua vida por nós, que nos salvou, fatalmente esse pecado não apenas vai nos levar à morte temporal, né, a morte física, mas também a morte eterna, tá? Então, pecado é errar o alvo. Questão de piercing, tatuagem, você acha que isso seria um pecado? Não, Manu, não, isso não, em si não é pecado. Eu prefiro ver essa questão do piercing e também a tatuagem como assim, manifestações culturais, né? Claro que quando você usa um piercing, você faz uma tatuagem, você também acaba falando uma mensagem, né, a respeito disso. E essa mensagem às vezes pode ser boa e às vezes não pode ser boa, né? Então, como cristãos, eventualmente nós deveríamos, quem sabe, pensar qual mensagem eventualmente eu estaria transmitindo se eu usasse um piercing e se eu fizesse uma tatuagem. A gente sabe que tem muitos cristãos que usam a arte da tatuagem até para testemunhar a sua fé, né? Particularmente eu não tenho ainda nenhuma tatuagem, nem sei se eu vou ter, né? Mas se eu um dia fizesse uma tatuagem, eu faria algo que pudesse testemunhar a minha fé em Jesus. E a traição? O luterano ele vê a traição como algum pecado que não tem como ser perdoado? Manu, não tem nenhum pecado, né, que não possa ser perdoado a não ser um, que é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus ele falou que o pecado contra o Espírito Santo não teria perdão. O pecado contra o Espírito Santo é quando você um dia já teve a fé em Jesus e você de repente parou de crer e prega contra isso. Mas na verdade a gente nunca vai saber quem pecou contra o Espírito Santo, porque se um dia essa pessoa se arrepender, isso é sinal que ele não pecou contra o Espírito Santo. Portanto, todos os pecados, quando há arrependimento verdadeiro e sincero, sim, aí tem perdão dos pecados. A traição, esse é um pecado que Deus ele previu lá no 6º mandamento. No 6º mandamento, Deus ele disse, não adulterarás. Só que a traição, a gente precisa cuidar, porque ela não é simplesmente quando eu consumo o sexo fora do casamento e com uma outra pessoa. Jesus ele disse lá no Sermão da Montanha que se nós olhássemos para alguém, nós estaríamos traindo, né, aquela pessoa que Deus nos deu lá dentro do nosso coração. E a gente precisa lembrar que para Deus não existe pecadinho e pecadão, tá? Mas isso mostra o quê? Que nós sempre precisamos todos os dias nos arrepender, não apenas desse pecado, mas de todos os outros pecados, porque Jesus ele morreu para perdoar qualquer pecado, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta meio polêmica, que é sobre o homossexualismo. Como vocês luteranos reagem a isso? Muito bom, Manu. A Bíblia diz que Deus ele criou o homem e a mulher e criou perfeitos, né? Também, ao criar homem e mulher, Deus também criou o casamento e abençoou o casamento. Então, a relação amorosa, sexual e prazerosa que é abençoada por Deus é dentro de um casamento heterossexual. Depois da queda em pecado, né, que o pecado entrou no mundo e todos nós somos pecadores, também esse pecado entrou dentro da humanidade. Só que a gente precisa entender de que Deus ele não faz acepção de pessoas, ele ama todas as pessoas que são pecadoras, tanto as que são héteros e as que são homossexuais, tá? Então, todos nós somos chamados ao arrependimento e a encontrar em Jesus
perdão, vida e salvação. E quando nós temos a fé em Jesus, o próprio Jesus ele promete vir para nos auxiliar, para nos dar forças espirituais, para que possamos lutar contra as tentações e também contra os pecados. E quando nós caímos, nós podemos confiar sempre em Jesus. Deus ele ama todas as pessoas, tá? E nós como cristãos, nós não podemos julgar as pessoas. Acho que isso é importante a gente destacar. A gente precisa ter sempre um espírito de humildade, de mansidão e também de acolhimento. E apontar para Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador.